Amém. Sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eu quero falar nesta noite, meu irmão, minha irmã, preste atenção aqui, sobre constância. Constância, no dicionário, significa perseverança. Constância significa tenacidade, paciência, estado de quem permanece. Constância significa continuidade. E eu coloquei aqui na introdução que constância é a qualidade ou a condição de quem não desiste facilmente. Constante é a característica de quem é obstinado, persistente, que não varia, que é fixo e que permanece, meu irmão, minha irmã. Se há algo que nós precisamos, amados irmãos e irmãs, nesses dias, é simplesmente sermos constantes, espiritualmente falando. Nós vemos pessoas que começaram a carreira cristã bem, mas faltou simplesmente constância, persistência. Faltou a essas pessoas perseverança, meu irmão, minha irmã. E veja que há 3 inimigos que trabalham contra a nossa constância espiritual. Primeiro inimigo que concorre contra as nossas vidas, nos levar a uma vida de inconstância, é simplesmente este mundo que nós vivemos. Quando eu falo de mundo, eu não estou falando do mundo físico, mas simplesmente de um mundo chamado sistema, que é regido por Satanás. Quanto a este mundo, o apóstolo João diz que este mundo jaz no maligno, meu irmão. E este mundo, irmãos, concorre contra a nossa vida para nos levar à inconstância. É tanto que o Senhor Jesus, na sua palavra, diz que eu e você, nós não somos deste mundo. Mas este mundo, irmãos, trabalha dioturnamente para nos levar à inconstância. Há um outro inimigo que é simplesmente o diabo, meu irmão. Se tem uma coisa que o diabo odeia, é ver o progresso, o avanço dos crentes nessa terra. É tanto que o apóstolo Paulo nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. O apóstolo Pedro também menciona que o diabo é como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando oportunidade para te tragar, meu irmão, minha irmã. E o outro inimigo que simplesmente concorre para nos levar à inconstância é o maior de todos, que é a nossa carne. Como, irmãos, é difícil lutarmos com o nosso eu, contra as nossas vontades, a nossa carne. O apóstolo Paulo também diz que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Veja que há essa luta, irmãos e irmãs, diariamente nos nossos membros, intentando simplesmente fazer-nos parar nesta terra. E essa, quem sabe, é a realidade de alguém aqui nesta noite. Pessoas essas que começaram bem a carreira cristã. Lembra, irmã, lá no passado, como que você era? Lembra como você era fervorosa, lá no estágio do primeiro amor, a oração, a adoração, a devoção que você tinha ao Senhor? Quem sabe esses 3 inimigos empenharam contra a sua vida, e o quadro hoje da sua vida é simplesmente estagnação espiritual, meu irmão e minha irmã. Alguém disse que um barco não afunda
pela água do mar que está à sua volta, mas afunda simplesmente pela água que vai entrando nele durante as tormentas. Isso significa que aos poucos, o mundo, o diabo, a nossa carne, aos poucos vai minando a nossa vitalidade, vai minando as nossas forças, o nosso entusiasmo espiritualmente falando, meus irmãos e irmãs. Quem sabe há pessoas aqui nesta noite, quem sabe na sua vida espiritual devia estar bem mais avançado, mais à frente, mas se entregou. A realidade é que se entrega, a realidade é que se encontra nesta noite, vivendo paralisado, estagnado na fé, meu irmão, minha irmã. Enquanto que a palavra de Deus nos chama, meus irmãos, para remar contra a maré, que é simplesmente para sermos constantes, espiritualmente falando, nós precisamos tomar a nossa cruz, precisamos mirar o nosso olhar para Jesus, precisamos olhar fixo, irmãos, e não olhar para trás. É tanto que o Senhor Jesus disse que aquele que me segue, que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto, não é digno de entrar no reino de Deus, meu irmão, minha irmã. Sendo assim, a palavra de Deus nos confronta a um avanço, a palavra de Deus nos convoca, irmãos, a um progresso. Chega o momento de nós deixarmos o nanismo espiritual, a infantilidade espiritualmente falando, e crescermos tanto na graça, como também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, nos deparamos com vários homens e mulheres de Deus que foram constantes, homens e mulheres que remaram contra a maré, que não sucumbiram, que não abriram mão de servir a Deus, irmãos e irmãs. Talvez por causa do esforço desses irmãos do passado é que nós estamos aqui nesta noite. Eu poderia mencionar vários nomes de personagens bíblicos que não sucumbiram, que não se deram à inconstância, mas que perseveraram. Eu poderia nesta noite aqui começar com Jó, meus irmãos e irmãs. Talvez o clímax maior da aprovação de um ser humano ter sofrido, nós encontramos isso na vida de Jó. Diz o texto sagrado que Jó foi provado em 3 áreas da sua vida. Jó foi provado na vida material. Diz que de uma única vez Satanás tirou todos os bens de Jó. Jó também foi provado, irmãos, na área da família. Satanás, de certa forma, arranca todos os filhos de Jó de uma vez, irmãos. E por último, Jó vai sofrer a provação de a sua carne ser tocada. Diz que ele ficou leproso da cabeça à planta do pé. Mas eu vejo, irmãos, constância na vida desse personagem chamado Jó. Se ele foi provado em 3 áreas da sua vida, nós encontramos 3 respostas de Jó às suas provações. Primeiro, quando a Bíblia diz que ele é acometido de todas essas adversidades, a Bíblia diz que Jó rasga suas vestes, se lança no chão e adora a Deus, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Nós encontramos Jó ainda, irmãos, na sua perseverança em servir a Deus e constância, de chegar ao ponto de dizer: ainda que Deus me mate, ainda assim nele eu confiarei, meu irmão, minha irmã. E por último nós encontramos a terceira resposta de Jó lá no final do seu livro, ele dizendo: eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, meus irmãos e irmãs. Veja a perseverança, veja que exemplo de inconstância na Bíblia que nós temos, meus irmãos e irmãs. Quando falamos de constância, nós lembramos o profeta Daniel,
exilado lá na Babilônia. Primeiramente, nós vemos a constância e a perseverança de Daniel, simplesmente rejeitando as iguarias do rei que lhe era oferecido naqueles dias. Depois você vai lá para o capítulo 6 de Daniel, e aí você vai ver que Daniel é instituído como um dos governadores, um dos presidentes de toda a Babilônia. De tal forma que Daniel vai suscitar aos seus companheiros inveja, meu irmão, porque diz que havia um espírito excelente sobre a vida de Daniel naquele lugar. Espírito Santo. Aqueles homens que ali estavam e tentaram de todas as formas parar Daniel, meu irmão, entenda isso. O mundo vai tentar te parar de todas as formas. O diabo vai tentar te parar, te neutralizar de todas as formas. E eles viram que em nada poderia pegar Daniel, senão na lei de Deus. Aqueles homens chegam diante do rei Dário e estabelece, oferece ao rei Dário um decreto dizendo: olha, rei Dário, assina este decreto, que no período de 30 dias ninguém pode buscar a sua face, ninguém pode fazer petição nenhuma a nenhum outro Deus, senão a ti, ó rei Dário. O rei Dário achou aquele edito bom e assinou aquele decreto, meus irmãos e irmãs. Mas diz o texto sagrado, irmãos, que Daniel, ao saber desse edito, diz que ele entrou no seu quarto, diz que ele abriu as janelas voltado em direção à cidade de Jerusalém, e diz que ele se encurvou na presença de Deus, como de costume fazer, meu irmão. 3 vezes ao dia. Diz que Daniel perseverava. Diz que durante 3 dias Daniel orava fervorosamente a Deus, meus irmãos e irmãs. E a Bíblia diz que aqueles homens, a saber que Daniel estava em oração, levou essa questão ao rei. E o rei então, decidido, porque a sua palavra não poderia ser voltado atrás, simplesmente ele lança Daniel na cova dos leões. E que eu aprendo com isso, meus irmãos e irmãs? Daniel preferiu ser lançado na cova dos leões do que ficar um dia sem orar, meu irmão, minha irmã. Em outras palavras, Daniel estava dizendo: se Deus achar que eu tenho que morrer, eu morrerei, mas eu não deixarei de adorar, não deixarei de buscar a face do meu Deus neste lugar, meu irmão, minha irmã. Isso denota inconstância, igreja. Isso denota perseverança, irmãos e irmãs. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos também a constância em Josué, que recebeu a missão de conduzir o povo até a terra prometida. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos uma mulher chamada Ana, que orou, que era estéril, que orou até o momento de Deus abrir a sua madre, ela gerar o profeta Samuel, meu irmão, minha irmã. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós encontramos Neemias, que mesmo diante de tão grande oposição, não deixou de reconstruir os muros de Jerusalém. Quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós encontramos um profeta chamado Jeremias. E quando nós estudamos a história do profeta Jeremias, irmãos, nós vemos que Jeremias foi um dos profetas mais rejeitados pelo povo de Deus naqueles dias. Rejeitado porque as promessas, as suas profecias não eram profecias para cumprir naquele momento. Boa parte das profecias do profeta Jeremias só se cumprira depois da sua morte. Por causa disso, Jeremias era perseguido, tido como falso profeta. Jeremias também era um profeta, irmãos, que falava aquilo que o povo não gostava de ouvir, que pregava acerca do castigo, da punição, do cativeiro, que Deus haveria de submeter aquele povo durante 70 anos. Mas o que você encontra na vida do profeta Jeremias? Constância, meu irmão.
Muitas das vezes você vai encontrar Jeremias chorando, mas não abandonando a carreira da fé. Você vai encontrar o profeta Jeremias chorando, gemendo, meu irmão, mas dizendo da sua pessoa: eu não abro mão, ó Senhor. E às vezes, irmãos, eu me deparo com pessoas que desistem por tão poucas coisas. Às vezes é um pequeno problema que ocorre na igreja, às vezes é um problema familiar, as pessoas viram as costas para Deus, deixam a perseverança, deixam de ser inconstantes na presença do Senhor. Quando falamos de constância, nós encontramos, irmãos, no Novo Testamento o apóstolo Paulo, que é um grande exemplo de constância. O apóstolo Paulo chegava a esbofetear o seu corpo, a fim de não se achar desqualificado diante de Deus. Você encontra o apóstolo Paulo, meus irmãos, dizendo: olha, uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu sigo, eu avanço para as que estão diante de mim, meu irmão. Denota constância, denota perseverança para nós aqui nesta noite, igreja. Mas nós temos o maior exemplo de todos. Nós temos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos, irmãos, a perseverança. A Bíblia diz que ele foi para o matadouro como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Nós vemos, irmãos, Jesus, que pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, a vergonha, irmãos, tendo em vista o fruto do seu penoso trabalho, a glória vindoura, meu irmão, minha irmã. Eu quero que você saiba nessa noite que vale a pena perseverar, vale a pena, irmãos e irmãs, sermos constantes na presença do Senhor, independente das circunstâncias que você venha se achar nesses dias. Mas eu não quero falar somente de constantes ou pessoas que foram constantes na presença do Senhor, mas eu quero também mencionar sobre pessoas inconstantes. A inconstância, meus irmãos e irmãs, coloca aí para mim por gentileza, no dicionário, é que não tem constância. Inconstante é aquela pessoa que varia, que muda frequentemente, é uma pessoa inflexível, involúvel, versátil e até mesmo uma pessoa infiel. É aquela pessoa que começou bem a sua trajetória, mas se deixou levar de acordo com as circunstâncias, de acordo com a situação da vida. Para isso, nós encontramos, irmãos, muita gente também nas Escrituras Sagradas que foram inconstantes. Quer ver uma coisa? Você sabe quantas milhões de pessoas saíram do Egito, da escravidão do Egito? Diz, uma estimativa de quase 3 milhões de pessoas, meus irmãos e irmãs. Quase 3 milhões de pessoas. Deus resgata das mãos e das garras de Faraó. Depois de tantos prodígios, quase 3 milhões de pessoas deixam o Egito. Eles observam, presenciam todos os milagres. Todos os milagres. E agora Moisés sai conduzindo a este povo de quase 3 milhões no deserto. Mas deixa eu te perguntar, quantas pessoas entraram na terra prometida? Quantas que ficaram pelo caminho? Quantas que pereceram pelo devorador? Porque Paulo vai dizer acerca disso. Quantas que foram consumidas? E quantas que definitivamente, presta atenção aqui, colocaram os 2 pés na terra prometida? Você sabe quantas pessoas? De quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Sabe quantas pessoas entraram? 2 pessoas, meu irmão: Josué e Caleb.
e uma geração de 20 anos que nascera em peregrinação do Egito. E significa dizer que das 3 milhões que saíram do Egito, apenas 2, Josué e Caleb, colocaram os 2 pés na terra prometida. Por quê, irmãos? Inconstância. O povo de Israel, durante esses 40 anos, cometeu pecados gravíssimos contra a santidade de Deus. Eu ressalto aqui, além do pecado de inconstância, a idolatria, o pecado de imoralidade e o pecado de murmuração. Ficaram no deserto, meu irmão, porque simplesmente o coração daqueles homens e mulheres foram tomados pela inconstância. Isso pode até significar dizer o seguinte, que nem todos que saem do mundo é sinal que vão entrar na terra prometida. Porque o que acontece é que há muitas pessoas que saem do mundo, irmãos, mas o mundo não saiu delas ainda. Muitas pessoas saíram do mundo, se revestiu de uma capa chamada religiosidade. É um bom religioso, é uma boa religiosa, e não passou pelo processo da regeneração, novo nascimento, meu irmão, minha irmã. Resultado que quase 3 milhões ficaram prostrados no deserto. A Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, por causa da murmuração. Como murmurava aquela gente, meu irmão? Será que não tem tudo a ver com as nossas vidas? Será que simplesmente o nosso coração não tem sido tomado pela inconstância, porque vez ou outra nós estamos emprestando os nossos lábios para os queixumes, as murmurações? Não vou dizer aqui idolatria, não vou dizer aqui pecado na área de imoralidade, mas quem sabe, irmãos, a murmuração é algo que te segura, é algo que te aprisiona, meu irmão, e não faz com que você progrida na sua vida espiritualmente falando. Quando olhamos para a Escritura Sagrada, nós deparamos com a multidão em torno do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo. Lucas chega a narrar, irmãos, que havia uma grande multidão que acompanhava Jesus, que comprimia uns aos outros. Lucas chega a dizer que havia uma multidão de quase 3 mil pessoas, que onde Jesus ia, irmãos, essa multidão acompanhava pelos sinais, acompanhava pelos milagres, a ponto de Jesus dizer em João capítulo 6, vos digo uma coisa, vós me buscais porque comeste do pão que saciastes. Aquela multidão, irmãos, que estava em torno da pessoa de Jesus, era uma multidão de interesseiros, pessoas que viam Jesus somente no que Jesus poderia dar para elas: pão, um agasalho, o alimento, o carro, a bênção, a vitória, a porta aberta, o casamento, o relacionamento. Há muitas pessoas, irmãos, vivendo assim, nesse mesmo sistema, diante de Deus nesses dias. Pessoas que querem aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus, Senhor, pode oferecer a elas. Mas diz que Jesus então discorre o seu sermão em João capítulo 6, e ele começa a dizer o seguinte: olha, vocês comeram pão, mas somente Deus, o Pai, pode dar o pão verdadeiro. Diz o texto que Jesus começa a apertar o seu discurso, e ele vai dizer, a ponto de dizer: olha, porque minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebido, e quem come a minha carne, bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Veja que Jesus agora está chamando, confrontando aquela multidão para uma responsabilidade, meu irmão, minha irmã.
Aquela multidão, ao ouvir esta palavra, começaram a dizer uns aos outros: duro é esse discurso, quem o pode ouvir, meu irmão? Imagina que coisa. Será que esta geração de Jesus não tem tudo a ver com a nossa geração nos dias de hoje? As pessoas hoje estão atrás, irmãos, de uma palavra que simplesmente massageia o ego, que coloca ela para cima, que levanta a estima da pessoa, sendo que Jesus nos chama, irmãos, a tomar a nossa cruz, a negar a nós mesmos, a renunciar às nossas paixões e segui-lo. Mas aí quando Jesus afronta essas pessoas, confronta, melhor dizendo, olha, a minha carne tem que ser comida, olha, o meu sangue verdadeiramente tem que ser bebido. Isso é, vocês agora têm que tomar parte da minha pessoa, vocês têm que ser meus seguidores. O mundo vai rejeitar vocês, o mundo vai desprezar vocês, mas na eternidade a glória está reservada a cada um de vocês. Resultado, que diz o texto sagrado, irmãos e irmãs, que ouvindo isso a multidão, a Bíblia diz que muitos, até mesmo dos seus discípulos, voltaram atrás e não andava mais com ele, meu irmão. Inconstância. Enquanto Jesus estava multiplicando pão, ali estavam eles. Enquanto Jesus operava milagres, ali estavam eles. Enquanto Jesus pregava boas palavras, ali estavam eles. Mas foi Jesus tocar na ferida, foi Jesus falar de renúncia, foi Jesus falar que o reino de Deus, a sua porta é estreita e o caminho é estreito. Foi Jesus falar que o mundo vai odiar vocês. A Bíblia diz que boa parte viraram as costas, meus irmãos, e não andaram mais com Jesus. E aí Jesus volta para os seus mais chegados e disseram para eles: vocês não querem ir com eles? Vocês não querem também sair, partir, sair? A Bíblia diz que Pedro, irmãos, então disse uma das palavras mais gloriosas que nós encontramos nas Escrituras Sagradas: Senhor, para onde iremos nós? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Amados, eu chamo a sua atenção também para um personagem chamado Demas. Historiadores chegam a dizer que Demas era um dos companheiros de Paulo nas suas viagens missionárias. Mas aí, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo relata, traz um triste relato acerca de Demas. E ele diz o seguinte: vem depressa ter comigo, ó Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Meus irmãos, quantas são as pessoas que têm agido assim nesses dias? Quantos discípulos, quantas pessoas que foram mais íntimas, mais próximas de Jesus, têm se deixado levar pela ilusão que há neste mundo, pelos prazeres que este mundo oferece, meu irmão? Quantos são aqueles que não andam mais como Jesus, como andava lá no início? Demas, tendo amado o presente mundo, o presente século, me abandonou, meu irmão. Se há algo que nós não podemos fazer, irmãos, é nos entregar à inconstância, espiritualmente falando.
você possa refletir naquilo que está sendo ministrado ao seu coração nesta noite. O texto que nós lemos, nós encontramos Paulo aconselhando a igreja de Coríntios e a nós aqui nesta noite, dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Como é que está a sua vida nesta noite? O salmista Davi, em um dos salmos, você vê ele clamando, dizendo, ó Deus, firme está o meu coração em ti, Senhor. Paulo diz, sede firmes. Já dizia a palavra de Deus em um salmo que diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme, meu irmão, minha irmã. Tem essa firmeza em você nesta noite, minha irmã? Será que você pode nesta noite dizer, firme, ó Deus, está o meu coração em ti? Mas Paulo também diz que nós precisamos, irmãos, contra a inconstância, sermos constantes. E ele diz em terceiro, para vencer a inconstância, nós precisamos ser abundantes. Abundantes, meus irmãos. Constantes, firmes e abundantes. E olha o conselho, eu encerro aqui com esta palavra que está em Hebreus capítulo 12. O escritor de Hebreus está dizendo, irmãos, assim, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. E ele aconselha, irmãos, deixemos todo embaraço. Eu quero te perguntar nesta noite, o que é que te prende nesta vida? O que é que te aprisiona nesta vida? O que é que tem causado embaraço na sua vida? O escritor está dizendo, deixemos todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos